Agradecer a todos que nos ajudaram na rifa, né, que participaram da rifa de Páscoa, que é o que nos mantém nessa caminhada de manter o centro espírita ativo. E graças a Deus foi muito boa a recepção. E além disso, agradecer a cada um que vem aqui sempre, né, que a nossa melhora, a gente sempre fala isso, né? A nossa melhora depende muito de vocês. A nossa melhora como trabalhador do centro depende muito de cada um de vocês que chega aqui, porque essa compreensão, é esse retorno que a gente enxerga que o trabalho está sendo bem feito. Então vocês nos fazem melhorar a cada dia. Por isso eu não vou me explicar mais. Bom, o tema hoje principal é bondade e humildade. Livro Educação dos Sentimentos, e a gente vai tentar abordar um pouco aqui o orgulho, a humildade e a bondade. Vou fazer uma leitura, a gente conversa um pouquinho e finalizamos depois uma leitura novamente. Então nós começamos assim, a rigidez mental do orgulho. No desenvolvimento espiritual do ser humano, o orgulho aparece ainda como um sentimento inferior a necessitar de burilamento. A transformação do orgulho em humildade é questão de tempo, de autoconhecimento e de prática incessante de flexibilidade mental na direção da humildade. No geral, as pessoas orgulhosas não se dão conta desse sentimento negativo que infesta sua alma e não lhes permitem ver as coisas sob ângulos mais flexíveis e saudáveis. Allan Kardec disse que o orgulho é a catarata que destolda a visão. Essa rigidez psíquica do orgulho é o move-se à conquista de novos valores, porque ele se coloca acima disso tudo e acha sempre que está com razão. Por isso, ele deverá ter reencarnações necessárias que irão mexer com esse elemento psíquico, abrindo brinchas nessa rocha mental e fazendo meditar sobre os valores que antes ele desprezava. O orgulho nada mais é do que um comportamento ainda infantil do espírito. O humilde olha a pessoa orgulhosa com benevolência, como se estivesse vendo um jovem cheio de si e arrogante, nada mais do que isso. Como dissemos, o orgulho é um fator que impede a pessoa de ser flexível e de mudar. Isso atrasa muito o progresso. Poderíamos posturar esse processo trabalhando mais o item flexibilidade, porque a partir dele obteríamos mecanismos mentais para as mudanças necessárias, inclusive a humildade. E aí tem uma frasezinha que diz assim, a humildade é o trabalho silencioso de Deus na natureza. A humildade. Nossas imperfeições se exteriorizam das mais diversas formas. São verdadeiros gritos exaltados da alma a desejarem proeminências, poderes, cargos, riquezas e toda ordem de manifestações orgulhosas do espírito. É o desejo ardente e infantil de querer se mostrar, de ser notado, de aparecer. Por isso, a algazarra dos valores materiais da sociedade contemporânea é o agito da ignorância. A humildade, no entanto, é o trabalho silencioso e produtivo da alma que se eleva. Está na pessoa serena que arruma a casa, que cuida do jardim ou que vai no centro espírita. É o auxiliar anônimo que zela pela secretaria, que visita o idoso ou que pesquisa no silêncio do seu laboratório. A humildade está no gesto escondido de benevolência ou no coração do amigo de todas as horas. Esse desapego pelas conquistas exteriores faz com que o humilde realize a conquista de si mesmo. No geral, esses espíritos já passaram pela fieira de reencarnações que lhes mostraram a
modéstia, da submissão às leis de Deus. Aos poucos, ele vai tendo outra visão dos mecanismos da vida, os quais não possuía antes, devido à cegueira produzida pelo orgulho. Nós estamos no processo. Cada um de nós que chegou até aqui reconhece que tinha necessidade. No momento que reconhece que tinha necessidade, a humildade se apresenta. Essa é a nossa caminhada em busca de cada sentimento necessário para o entendimento de cada um de nós, de cada um ser. Eu tinha pensado em algumas coisas para falar, mas aí no estudo a gente saiu por uns caminhos ali e me veio duas coisas ali no estudo que tem a ver muito com humildade. E ontem, como foi o domingo de Páscoa, provavelmente a mãe da família é que fez o almoço, a grande maioria das coisas dentro de casa. E eu estava comentando isso a respeito da felicidade, do amor de mãe em produzir alguma coisa para aquela família, porque ela é a última a sentar na mesa. E geralmente, quando falta alguma coisa, ela levanta e vai buscar. E essa mãe, ela não quer o reconhecimento. Ela não precisa do reconhecimento. Porque aquela doação que ela está fazendo é um ato tão humilde de amor e de entrega, que se alguém reclamar alguma coisa, ela não vai ficar magoada. Porque a parte dela de dar o tempo dela para fazer aquele almoço, eu ainda comentei que a gente, além de ela fazer o almoço, ela ainda inventa de fazer um pudim ou fazer um bolo, né? Então ela ainda pega mais um tempo para fazer aquela entrega. Um outro exemplo grandioso de humildade. Deus, que pode tudo, Ele nos deu o livre-arbítrio. E Ele pode a qualquer momento fazer o que Ele quiser. Eu ainda comentei ali, Ele pode destruir a terra num piscar de olhos. Criar uma guerra atômica. Um dos líderes lá perto do botão destruiu a terra. Deus mandou. Mas o livre-arbítrio Ele não mexe. Que é a coisa mais humilde de Deus para nós, de não interferir nas nossas escolhas. É nós que escolhemos fazer o que a gente quiser aqui, sabendo se é certo, se é errado. Se a gente quer continuar na linha boa, nós vamos pensar 3, 4 vezes antes de pisar fora daquela linha. Mas Ele não diz para ti assim, ó, não faz. Ele não toma para si definir o que tu deve ou não deve fazer. Ele te permite. Mas Ele não é o grandioso, Ele não é o maior de tudo. Como é que Ele nos permite isso? Porque somos filhos amados. Ele está na proteção, mas te permite. Porque se tu resvalar no abismo, Ele te cata. E todos nós aqui já passamos pelo abismo. Tem uns que caíram na profundidade, tem outros que caíram na metade do abismo e se agarraram na árvorezinha. Mas todos nós, de alguma maneira, a gente caiu. E quando a gente cai, o que a gente faz? Grita por Ele. Aí a necessidade clama. É por isso que nós estamos aqui. Porque a gente se torna humilde sem se dar conta, porque a gente não para pensar, eu vou ser humilde hoje e vou fazer isso. Não, a gente não faz. A gente se torna porque está dentro de cada um de nós. E nós precisamos usufruir dessa humildade para todos os outros. E aí quando eu falei de mãe, porque é o amor maior que tem, né? É o mais próximo do amor de Deus, é o amor de mãe. Né? Quando eu comentei a respeito disso, é porque o processo de humildade de uma mãe é tão grande que ela arruma a roupa, que ela escuta o filho reclamar dela, no outro dia ela está lá arrumando a roupa, lavando a roupa, passando, arrumando o quarto, e no outro dia o filho está falando de novo contra ela.
E ela no terceiro dia vai fazer as mesmas coisas. É o mais próximo da humildade que Deus quer que todos nós sejamos. Nós, homens, nós fomos criados para guerra. Encarnação sobre encarnação, nós começamos com as caçadas, tinha que caçar para prover. E a gente foi com algum pouco de evolução, porque a mulher evoluiu muito mais que o homem, né? A mulher é muito mais que o homem. Se a gente colocar lado a lado os dois na caminhada, o homem tem muito resquício do passado. Então hoje a gente está conseguindo aprender o que é amor incondicional com a mulher. E Deus, quando colocou a mulher na vida do homem, é para esse aprendizado. Para que a gente, como ser masculino, se torne melhor a cada dia. E para isso nós precisamos, nós homens, ter humildade, do reconhecimento. Eu acho que a gente já, nesse processo da evolução que nós estamos vivendo, e na transformação que a gente precisa passar, nós já atingimos um bom grau de reconhecimento. Nos falta muito, nós homens, tá? Mas eu acho que nós estamos nessa caminhada. É um processo evolutivo demorado, é um processo de reconhecimento, de abertura de mente para tudo isso que a gente está passando. A gente tem uma dificuldade, porque a gente acha que o humilde é aquele que é pobre. Não é isso. É que não tem condições financeiras, não é isso. Aquele é muito mais capacitado por não ter, porque a gente não precisa, né? A verdade é essa. Isso foi falado uma vida inteira. Nós passamos pela nossa vivência aqui agora, de reencarne, conquistando. A gente precisa conquistar, a gente precisa crescer. Eu quero trocar de carro, eu quero comprar um terreno, eu quero construir minha casa, para logo ali na frente a gente vai embora sem nada. Eu comentei ali também que essa semana eu perdi um amigo de infância, de adolescência, que a gente se criou junto. E me faz cada vez mais refletir sobre isso, né? Que a minha perda é a alegria de Deus, né? Porque quando cada um dos filhos retorna, Deus faz festa. Porque ele já passou pela dificuldade que eu tinha que passar aqui na terra. Aquele filho cumpriu aquela missão que ele tinha que cumprir. De crescimento. Aí ele vai para lá, é tratado, Deus abraça, acolhe, Jesus dá uma conversada com ele, sabe? É isso, gente. Quando a gente se apega demais ao que a gente tem aqui, humildade não existe. Nem para reconhecimento dentro da família, o trabalho da mãe da semana. Que a Karine me corrigiu, porque não é só domingo. É, a nossa inscrição no domingo, então vai acabar em cozinha, não. É de domingo a domingo. Que arruma a casa. E aí tem um processo também, né, que agora com a modernidade, a gente estava falando também sobre isso, sobre as mídias sociais e tudo que acontece. Existe uma exigência na questão feminina, na questão da mulher, que ela tem que se equiparar ao homem e atingir o patamar igual ao do homem. Não. A Karine fez uma escolha sobre a vida dela, que é cuidar da família. Isso é grandioso. Ela teve a humildade de olhar para dentro da família dela e ver a necessidade que a família tinha. Tomara que o Gustavo entenda isso dessa maneira. Que aí eles vão ficar casados 100 anos, se Deus quiser. Porque essa necessidade do reconhecimento do porquê que aquela pessoa está junto com a outra pessoa para essa caminhada, por que se escolhe? Por que se decide? Não, vamos morar junto, vamos construir isso aqui. Por quê? Tem que haver uma conexão no início, e essa conexão vai se moldando, vai acrescentando coisas, vão se tirando coisas que antes eram importantes e que deixam de ser e passam outras coisas a ser importantes. Por reconhecimento de cada um. E aí é a verdadeira humildade.
é quando tu não precisa que o outro bata a palma para ti. É quando tu faz aquilo com a tua dedicação, com o teu amor. E eu sempre comento isso, né? A gente fala muito sobre a família, mas é na família, é no teu trabalho, porque quando a gente vai trabalhar numa empresa, quando tu pede emprego e tu acerta salário, tu aceita, tu está aceitando. Então tu tem que dar o teu melhor. Tu tem que, mas o meu patrão é chato porque ele me cobra isso assim. Não é problema teu. Tu tem que fazer com que ele deixe de ser chato contigo. Como? Fazendo o melhor que eu posso fazer. Não estou contente. Pede para sair, gente. Vou arrancar a minhoca para pescar. Decide de outra maneira. Mas o reconhecimento da gente, do nosso trabalho, do local onde a gente trabalha, que a gente consegue demonstrar isso para a nossa vivência, é que nos torna grande. Porque o humilde é o maior de todos. O humilde é que recebe o reconhecimento. E vocês todos aqui, todos nós temos a procura com quem que eu prefiro falar? Com aquele que me escuta. Eu não posso falar com quem fica falando mais que eu, porque eu falo bastante. Já dá problema. Então eu vou naquele que me escuta, que é o mais humilde, que consegue com uma frase derrubar tudo aquilo que eu demorei meia hora falando. Carinho vai fazer isso comigo agora. Porque nem tudo que eu falo tem fundamento. De 5.000 palavras que eu gasto no dia, umas 200 vale a pena. Não é assim, gente. Mas eu reconheço, eu tenho a minha humildade de saber quando eu estou demais, quando eu não estou, quando eu preciso ficar quieto, quando eu me recolho. Porque o processo da cabeça da gente, para a gente que quer fazer tudo um pouco, né, aquilo ali vai ter consumido. Deixa eu ver. Não, a respeito da humildade, que aí eu ia começar por um caminho e sair para outro caminho totalmente diferente, que eu quero dizer é o seguinte: vamos nos espelhar em Deus no sentido de que o outro é mais importante para aquilo que ele necessita. Isso é duplo, né? Porque se tu pensar dessa maneira para ele vai pensar da mesma coisa para ti, então tá certo. Você complementa. E é o que a gente precisa buscar. Quando um está quieto, o outro deixa quieto, não cutuca, não provoca, não faz pergunta que não é para fazer. Porque tem uma pergunta errada sendo feita. E eu sempre digo, né, nós homens aqui, né, a gente tem uma dificuldade de entender pergunta. Dependendo da pergunta, como é que a mulher começa a fazer a pergunta, a gente pensa, meu Deus do céu, o que vai acontecer? Essa é a nossa busca. Nós temos que ser humildes para interpretar o sentimento do outro. E a Karine vai falar sobre a bondade, que é melhor do que eu, porque ela é melhor do que eu como bondade, como bondosa. Porque eu não consigo entender uma mulher que não seja bondosa. E tem, lógico. Porque o processo, cada um está em uma evolução. Mas a bondade cabe a Karine. Vou falar só um pouquinho do que tu falou, Ronaldo. Que eu entendo. Quando a gente começa a desenvolver a humildade, automaticamente a gente já está desenvolvendo a bondade também. Já está caminhando no caminho da bondade. Porque o que o texto nos diz? Que nós precisamos ter flexibilidade nas nossas ações. Precisamos ser flexíveis. E a gente só é flexível quando a gente entende que a gente está sendo orgulhoso. Tu mencionou que a gente não escolhe ser humilde, né? Será que não? Você está acostumado. Você é humilde agora. Você é flexível. O que eu entendo?
acho que é isso, a gente começa a reconhecer que a gente não sabe de tudo, que a vida não é só como a gente vê, que há muitas outras formas de vida, muitas outras formas de realidade, muitas outras maneiras certas de viver, porque a gente sempre acha que nós estamos com a razão e que a nossa maneira é a melhor do que a do outro. Então, quando a gente enxerga isso e a gente percebe o quanto a gente está sendo orgulhoso em certos momentos da vida, a gente retrocede. E aí a gente começa essa caminhada da humildade, da flexibilidade nas nossas ações. E automaticamente a bondade vem junto. Porque se tu está sendo humilde, tu vai conseguir ser bondoso com alguém. Em algum momento, a bondade vai chegar na tua vida. E aqui no livro tem uma história de um espírita, de um médium, uma historinha que eu vou tentar mais ou menos resumir para vocês. Ele conta que um médium no começo da no começo da caminhada dele dentro de um centro espírita, ele chegou lá, assim como eu acredito que todos chegam dentro do centro, a gente chega naquela vontade, né? Quer aprender tudo, quer estudar, quer trabalhar, quer fazer o melhor. A gente chega querendo entender tudo o que está acontecendo. E quando ele começou a ler o Evangelho, ele começou a perceber que ele teria que fazer mudanças na vida dele, mudanças na maneira dele agir. E são muitas mudanças. A gente precisa desenvolver inúmeras virtudes, porque a gente chega achando que a gente já é tudo aquilo, que a gente é bom, que a gente tem caridade, que a gente ama, que a gente diversas coisas. Tu acha que tu é humilde, tu acha muita coisa quando tu chega dentro do centro. E aí quando tu começa a ler, tu começa a escutar os outros, quando tu começa a ver tanto os companheiros de estudo, os companheiros de caminhada, quanto as pessoas que chegam no centro, tu começa a perceber que na realidade tu não era nada daquilo que tu imaginava, que tu precisa melhorar muito mais, muito. E aí o Evangelho nos traz a questão disso, do melhoramento das nossas virtudes. E aí o Espiritismo fala na evolução espiritual, que é o que a gente comenta sempre aqui, que nós precisamos nos melhorar para nós evoluirmos como espíritos. Ok? Então, nesse processo de melhoramento, ele pensou assim, eu não vou conseguir fazer tudo isso numa encarnação só, é muita coisa para desenvolver. Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou chegar? Eu não vou conseguir nunca. Em uma encarnação eu não vou conseguir fazer nada, eu vou precisar de milhares de encarnações para fazer tudo isso que eu tenho para fazer. O que seria o correto para uma evolução mais rápida, digamos assim. Então, ele está um dia lá estudando sozinho e o mentor espiritual dele chega e aí, vendo que ele estava aflito, ansioso, tentando entender como que ele faria todo esse processo de renovação dele, o mentor disse assim, tem que começar dando um primeiro passo, começar bem devagar, uma coisa só, é uma coisa de cada vez. E ele, tá, mas por onde que eu vou começar? E ele disse assim, tu começa desenvolvendo a bondade. A primeira virtude que tu vai desenvolver. Mas tu vai ser bondoso 24 horas por dia. Tu vai ser bondoso quando tu sai na rua, tu vai ser bondoso dentro da tua casa com as pessoas que vão contigo, tu vai ser bondoso quando tu estiver no teu trabalho, tu vai ser bondoso quando tu encontrar algum animal, qualquer coisa. Em qualquer momento da tua vida tu vai ser flexível, tu vai sempre pensar e agir com bondade. Qualquer situação que aconteça, tu para e pensa, preciso agir com bondade. Como que eu ajo com bondade diante dessa situação? E daqui 2 anos eu retorno para a gente ver qual foi a tua evolução. E ele sempre, a partir daquele momento, ele começou todas as coisas que ele ia fazer, ele tentava ser o mais bondoso possível. O que acontece quando a gente vai fazendo isso? No primeiro momento, tu pode não conseguir ser bondoso 24 horas por dia, mas aí tu consegue 2, 3 vezes no dia. No próximo dia tu consegue um pouco mais, durante a semana
pode esperar que o outro seja algo. Nós temos a responsabilidade da nossa mudança. O outro é o outro. A responsabilidade é dele. Então, sempre que a gente conseguir fazer algo bom e ir cada vez mais aumentando essa quantidade de coisas boas que a gente faz, de bondade que a gente faz com as outras pessoas, com os animais, com a natureza, seja com o que for, a gente vai estar se desenvolvendo, a gente vai estar se transformando e automaticamente as outras virtudes começam a florescer na gente. Concluir. A bondade foi um dos temas que se destacaram na minha vida de espírita, pela sua importância no desenvolvimento moral do indivíduo. Foi sempre um dos objetivos a ser alcançado. Ela se encontra mais acessível ao entendimento das pessoas e de fácil assimilação intelectiva. A bondade é uma daquelas virtudes singelas e profundas ao mesmo tempo. Isto é, temos facilidade para entender e certa dificuldade para realizá-la objetivamente. A bondade é um sentimento superior da alma. Ela é uma virtude dinâmica, de ação do bem. É o amor em ação. Através dela, conquistamos a nós próprios e suavizamos a consciência. Seus efeitos se estendem de várias formas e são capazes de harmonizar ambientes, pacificar a fome espiritual de muitos, estabelecer equilíbrio da sociedade, iluminar nosso coração e minorar o sofrimento de milhares. Por hoje é isso, pessoal. Gostaria de agradecer a presença, mais uma vez, a presença de todos vocês e esperamos que na sexta-feira vocês estejam aqui novamente. Na sexta-feira a gente tem atendimento. Está